Imagine o Brasil de um século atrás. O ano é 1925. Getúlio Vargas ainda não é a figura imponente que se tornará. O rádio ainda é uma novidade. E os ecos da Primeira Guerra Mundial ainda ressoam em um mundo que luta para se reerguer. Este era um Brasil à beira da transformação. Velhas estruturas de poder estavam sendo desafiadas e novas correntes culturais fervilhavam. Era uma época de turbulência, mas também de imensa criatividade e mudança. O Brasil de 1925 era uma terra de contrastes. Nas cidades em crescimento, especialmente no Rio de Janeiro, o fascínio da modernidade estava se firmando. Cafés fervilhavam com intelectuais e artistas, enquanto salões de dança pulsavam com os ritmos do samba. No entanto, além dos centros urbanos, havia um vasto interior ainda lutando contra a pobreza, a desigualdade e o legado da escravidão. O cenário político espelhava essa tensão. A velha república, dominada pela oligarquia cafeeira, enfrentava um descontentamento crescente. A guerra recente havia exposto as fraquezas do país e alimentado os apelos por reforma. Nesse caldeirão de mudanças, um novo capítulo da história brasileira estava prestes a ser escrito. Arthur Bernardes assumiu a presidência em 1922, herdando uma nação dividida por cisões políticas e sociais. Sua própria eleição foi controversa, marcada por acusações de fraude e um clima de medo. Bernardes, uma figura austera e intransigente, respondeu a esses desafios com mão de ferro. Ele declarou estado de sítio, restringindo as liberdades civis e reprimindo a dissidência. Os anos Bernardes foram marcados por agitação. O presidente enfrentou oposição de múltiplas frentes. Trabalhadores, sofrendo com más condições de trabalho e inflação, organizaram greves e protestos. Os militares, sentindo-se marginalizados e desiludidos, tornaram-se cada vez mais inquietos. E em meio a essa turbulência, surgiu um novo movimento que deixaria uma marca indelével na história brasileira: o tenentismo. Os tenentes eram jovens oficiais militares que se desiludiram com a corrupção e a estagnação da velha república. Inspirados pelos ideais de nacionalismo, justiça social e reforma política, lançaram uma série de levantes contra o governo Bernardes. Essas revoltas, embora sem sucesso em derrubar o regime, abalaram os alicerces da velha ordem. O legado mais duradouro dos tenentes foi a Coluna Prestes. Liderada por Luiz Carlos Prestes, um jovem oficial carismático, essa coluna de rebeldes embarcou em uma marcha épica pelo Brasil. Por 2 anos, percorreram mais de 25 mil quilômetros, espalhando sua mensagem de reforma e desafiando a autoridade do governo. Embora eventualmente forçados a fugir para o exílio, a Coluna Prestes capturou a imaginação de muitos brasileiros, tornando-se um poderoso símbolo de resistência e um prenúncio da mudança que viria. Correntes culturais como samba e teatro estavam em ascensão. Enquanto a turbulência política tomava conta da nação, um renascimento cultural também estava em andamento. No coração do Rio de Janeiro, uma cena cultural vibrante emergia, refletindo o dinamismo e as ansiedades da época. O samba, nascido nos bairros da classe trabalhadora, começava sua ascensão a destaque nacional. Seus ritmos e letras contagiantes, muitas vezes imbuídos de comentários sociais, ressoavam com uma população que ansiava por mudanças. O teatro também se tornou um fórum para crítica social e política. O teatro de revista, com seus esquetes satíricos e números musicais, fornecia uma plataforma para satirizar a elite política e comentar os problemas da época. Essas performances, muitas vezes atraindo multidões grandes e entusiasmadas, tornaram-se uma força poderosa para moldar a opinião pública. Ecos do passado, um legado forjado. Olhando para o Brasil em 1925, nos impressionamos com as profundas transformações que ocorreram.
Foi uma época de convulsão política, agitação social e fermentação cultural. A velha ordem estava ruindo e um novo Brasil lutava para nascer. As sementes da mudança semeadas durante esse período turbulento moldariam o destino da nação por décadas. Como você acha que era a vida no Brasil naquela época? Quais aspectos dessa época mais te interessam? Compartilhe seus pensamentos e vamos nos aprofundar juntos neste capítulo fascinante da história brasileira. Para mais assuntos como este, siga o canal Descubra Algo e descubra algo novo todos os dias.